do gabinete da OMS para a África mostra claramente isso, mostra uma preocupação muito grande pelo continente, pelas condições que o continente apresenta, pela organização dos serviços de saúde, mas na prática o que se verifica é completamente o contrário. Nós vamos na terceira semana de alguns países e na segunda de outros em relação aos primeiros casos, mas nós temos pouco mais de 4.000 casos diagnosticados em Angola e um pouco mais de uma centena de mortos. Quer dizer, segundo a estimativa que se tinha em relação ao comportamento da doença, por causa justamente da desorganização do continente, dos desafios que os serviços de saúde apresentam, era pensado que poderíamos ter um comportamento como a doença teve a nível de outros continentes, como a título de exemplo na Europa. Na Europa e na América, nós temos o vírus a causar morte a crianças. O que não aconteceu na Ásia, não houve registros de nenhuma criança morta a nível da China, mas nós já temos aqui, já temos na Europa recém-nascidos. Então aqui há duas situações que se colocam. Ou de facto a doença como tal não está a conseguir adaptar-se às condições climáticas, às condições do país, ou os próprios estados tomaram medidas que cortaram o ciclo de transmissão de forma muito rápida. Essas são as duas primeiras sugestões. E a terceira é o que aconteceu um pouco também com os países do Médio Oriente. A dada altura, quando identificaram que de facto o número de casos era muito elevado, começaram a deixar de reportar os casos à Organização Mundial da Saúde. Este comportamento não seria anormal se fosse identificado em África, porque existe muita tendência de se juntar sempre qualquer problema social a questões políticas, ou seja, do ponto de vista político pode não ser ideal que se mostre que de facto há muitos casos. Estas três situações estão em cima da mesa. A primeira, o vírus que não está a conseguir adaptar-se às condições do continente, pese embora as condições pareçam ser mesmo favoráveis. A segunda, os estados, por tomarem medidas drásticas, atempadas, conseguiram cortar o ciclo de transmissão da doença. Ou então, a terceira, que esperamos que não seja o caso, que haja alguns dados de facto ocultos em relação à doença. Isso seria de facto o gasto. Mas são aqui um cheirinho mesmo para terminar, doutor, e que seja honesto, por favor, pelo amor de Deus, seja honesto com os angolanos. No caso concreto do nosso país, acredita que possa haver esta última hipótese aqui que avançou? No caso do nosso país é pouco provável. O mais provável é que as medidas de contenção que foram tomadas atempadamente estejam a impedir a transmissão para a comunidade, para os casos comunitários. Muito bem, muito obrigado mais uma vez, doutor. Mas a coisa que eu queria também salientar é que nós estamos a esquecer que na Itália, no sul da Itália, os jornalistas evocaram que no sul da Itália não existe nenhum caso de corona nos emigrantes. Ainda mais, a população negra da Itália, nenhum apresentou casos graves. Só agora que estão a falar um padre angolano está na Itália e está em estado de coma. Agora, temos que ver essa particularidade. Também é importante nós termos essa particularidade em mente. A OMS está a procurar nos amedrontar para que, no fim, nós possamos aceitar a vacina que os lobbies farmacêuticos estão a tentar instaurar. Então temos que estar vigilantes. Temos que estar mesmo muito, muito, muito vigilantes, porque eles não vão conseguir alcançar os objetivos deles, que é fazer experimentos nos africanos. E é triste como pessoas da OMS, que são negros como nós, os representantes da OMS, que são negros como nós, por causa do dinheiro, estão a falar coisas que não existem, levando a cabo uma nevrose, como os outros dizem psicose, porque psicose é delírio e alucinação e distúrbios do comportamento. Uma nevrose, na realidade, que é caracterizada por uma ansiedade ou uma angústia. Eles estão a criar isso, a ansiedade e a angústia nas pessoas, para com esse caso do coronavírus. Temos que estar bem
bem conscientes e bem informados, não sendo informados por esse lixo de televisão que estão a fazer.